Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos hoje fazer alguns exercícios e, na sequência, suas correções. Tá bom? Para a gente praticar um pouco aí sobre a dilatação. Então, os exercícios que separei hoje para vocês são sobre dilatação superficial e volumétrica, tá bom? Então, vamos lá dar uma olhada nesses exercícios que vamos resolver hoje. Muito bem. Temos aqui, então, esse daqui da PUC. Vamos conversar um pouquinho sobre ele aí, anotar aí no papel. Vocês anotem no caderno. Vamos lá, uma chapa quadrada. Quadrada quer dizer que as dimensões são iguais, são todos os lados iguais. Isso que quer dizer de um material encontrado em Marte. Olha que legal aí, né? Então tem lá uma chapa feita de um material diferente, vamos lá, e é de área de 100 centímetros quadrados. Na verdade, se você tirar uma raiz quadrada, ele vai acabar te dizendo que cada lado é 10 centímetros. Se você tirar a raiz quadrada de 100, eu vou mostrar isso para vocês, a lógica disso daqui a pouco, na hora que eu mostrar aqui no papel. Então, a temperatura Então, ele fala assim, tem a área de 100 e há uma temperatura de 100 graus. Então, a 100 graus Celsius. A temperatura de 0 graus Celsius, qual será a área dessa chapa em centímetros? Então, se eu diminuir essa temperatura para 0 graus Celsius, qual será essa nova área? Então, vai ocorrer uma contração, né? Vai encolher a chapa. A superfície da chapa vai ficar um pouco menor, né? Quando você está calor, ela cresce, que é a dilatação, e quando você tira calor, ela reduz, né? Muito bem. Considere o coeficiente de expansão linear do material, que é o alfa, né? Que a gente encontra nas tabelas normalmente. É 2,10 a menos 3 graus Celsius a menos 1, né? Então é isso, vamos lá, eu já anotei aqui no papel e vamos então fazer os cálculos, né? Vamos lá. Bem, a gente tem que tirar então o template, que fiz essa gracinha aí só para deixar mais simpático a nossa tela. Então tá aí. 100 graus vai passar para 0 grau, a chapa inicialmente tem 100 centímetros quadrados, não é? E ela vai, então, sofrer uma redução para uma nova área, que é o que eles querem, né? Então, vamos lá. Eu sei, primeiro, que esse alfa, ele é o coeficiente linear, e para uma condição superficial, precisa do beta, e o beta a gente já sabe que é 2 vezes o alfa. Então, o beta é o dobro disso, 2 vezes 2, 4, 10 a menos 3 graus Celsius a menos 1. Então, esse é o beta que eu vou usar no cálculo. Muito bem. E aqui, então, eu sei que a variação de área, ΔA, é igual à área inicial vezes o beta, vezes a variação ΔT de temperatura. Então, a variação de área está reduzindo, né? O valor então vai ser uma área negativa, né? Reduzir um certo valor, é a área inicial, que é 100 centímetros quadrados, vezes o beta, que é 4,10 a menos 3, vezes uma variação que é 0 menos 100, né? Final menos inicial, como o sentido é esse, né? É o fim menos o começo. Então, acaba aqui, 0 tira 100, fica 100 negativos, né? Por isso que esse ΔA vai sair negativo. Então, 100 vezes 4,10 a menos 3 vezes 100. Bem, então, você vai fazer essa conta na calculadora, mas aqui, se você tiver um pouco mais de habilidades com números científicos, você vai ver que o 100 é o 10 à terceira, e esse 10 à terceira mata esse 10 à terceira, e 4 vezes 100 é 400. 400
400 centímetros. Aqui está muito grande esse número, vamos dar uma revisada aqui, que ele ficou muito grandão, né? Aqui é 10 a menos 2, na verdade. É 2 zeros, é 10 a menos 2. Então, aqui ainda sobra 10 a menos 1, né? 10 a menos 1. 10 a menos 1. Então, tira esse 10 a menos 1, vai tirar uma casa. Então, isso aqui é 40 centímetros quadrados. Essa é a negativo, né? Porque esse 100 era negativo. Então, a redução de área é uma redução de 40 centímetros quadrados. Então, se inicialmente a área inicial era 100 e reduziu 40 centímetros quadrados, a chapa passou, então, a ter 60 centímetros quadrados. Tá aí. Essa é a resposta do problema, né? Vamos dar, que seria equivalente, vamos botar o compartilhamento, a letra B, 60 centímetros quadrados. Essa é a resposta correta. É um exercício de vestibular da PUC, né? Que é uma faculdade assim bastante rigorosa, inclusive em seus vestibulares. Então vejam que vocês conseguiriam fazer tranquilamente esse exercício desde que treinem, né? Treinem uma certa perseverança. Vamos fazer o exercício 2, também um exercício superficial. 2. A superfície de um corpo é dilatada ao ser aquecida. Calcule a dilatação desse corpo, sabendo que o coeficiente de dilatação superficial é 20 microns. Então, 20. A gente já tinha comentado, na verdade eu comento muito nas aulas de terceiro colegial, mas se vocês irem lá no canal, assistirem também aulas que a gente comenta essas unidades no terceiro, esse símbolo micro, que parece um U perdudinho, equivale ao 10 a menos 6, tá? Esse símbolo que aparece aqui é o 10 a menos 6, você substitui. Graus Celsius a menos 1. A superfície inicial é de 100, a área inicial 100 centímetros quadrados, e que a variação de temperatura foi de 130 graus Celsius. Então, ΔT foi uma variação, já deu a variação completa. Ele não deu a temperatura inicial nem a final, ele deu a variação. E veja que aqui ele está dizendo que o micro vale 10 a menos 6, então ele já deu a dica. Ó. Que bonzinho, né? Normalmente os vestibulares não dão. Você tem que saber decor esse símbolo, que é uma letra grega chamada micro, né? Ele é o 10 a menos 6. Tá legal? Muito bem, vamos fazer o cálculo. Ele quer a dilatação desse corpo. Vamos ver quanto ele vai dilatar aí em área, né? Então, novamente, o beta é 2 vezes o alfa. Ele deu esse alfa? Deu. Ó, coeficiente de dilatação superficial. Então, ele já deu a dilatação superficial. Então, não precisa fazer nada. Ele já deu o beta. É por isso que uma boa leitura atenta, assim, bastante atenção na hora da leitura, vai te dizer. Então, ele já deu o beta. Esse 20, 10 a menos 6, já é o beta que a gente precisa, né? Tudo bem? Então, vamos lá para a tela maior, né? Que aí dá para vocês verem o que eu anotei. Então, o beta vale 20, 10 a menos 6, a área inicial é 100, a variação de temperatura é 130. Aqui, aquela relação que fizemos anteriormente, não precisa, porque ele já deu de mão beijada ao beta, né? Agora, se ele desse o alfa, que é o coeficiente linear, aí sim a gente teria que multiplicar por 2 para achar o beta. Então, vamos lá, pessoal. Eu sei que a variação delta área, a variação de área, é dado por
a área inicial vezes beta, vezes a variação de temperatura. Então, a variação de área, que esse corpo vai crescer uma certa área a mais, é os 100 centímetros cúbicos, quadrados, vezes o beta, que é 20, 10 a menos 6, e os 130 graus é a variação, 130 graus. Muito bem. Isso aqui é 10 a segunda, 10 a segunda. 100 ou 10 a segunda? 10 a segunda com menos 6, então 2 menos 6, isso aqui está dando menos 4, né? Então está dando, nessa parcela 20, 10 a menos 4, multiplicado por 130. Então eu faço 20 vezes 130, 20 vezes 130, deu 2.000, essa delta área deu 2.600, 10 a menos 4. Só que se eu devolver 4 casas, ó, 1, 2, 3, 4, deu alguma coisa na casa de 0,26, então delta A, igual a 0,26 centímetros quadrados. Então, esse menos 4, eu devolvo as 4 casas para o número. Então, o 2.600, a vírgula estava aqui. Então, ó, 1 casa, 2 casas, 3 casas, 4 casas. Aí, como não pode ficar só vírgula vezes 26, né? Então vai um zero na frente, 0,26. Isso é a mobilidade da vírgula. Então, eu desfiz o número científico. Para quem ainda tem dúvidas nessa movimentação de vírgulas, recomendo que assistam no YouTube vídeos sobre números científicos, tá bom? Assistam bastante vídeos só sobre números científicos, que eles vão mostrar bastante como manusear esses números, que até, de certa forma, facilita bastante a nossa vida quando você tem que calcular coisas sem calculador. Tá legal? Muito bem. Então, vamos para o próximo exercício. O terceiro e último aí, uma barra de ouro, a 20 graus Celsius, então a temperatura inicial 20 graus Celsius, tem as seguintes dimensões. Então, ela é um corpo volumétrico, né? Que agora ele deu 20 centímetros no comprimento, 10 centímetros de largura e 5 de profundidade. E aqui, talvez eu tivesse que ter colocado a barra em pé, isso não quer dizer nada. São 3 dimensões, uma de 20, outra de 10, outra de 5. Não interessa a posição, chamou de largura, comprimento, não tem problema. Tá? Então não temos aí problema, é uma barra, uns 20 centímetros, 10 centímetros, 5 centímetros. Para quem não lembra, como que é o cálculo de um paralelepípedo, né? No caso aí, lado 1 vezes lado 2 vezes o lado 3. É o produto dos 3 lados. É assim que se calcula volume de um corpo como esse, né? Que basicamente é um paralelepípedo. Então, o volume deste corpo é 20 vezes 10 vezes 5. Então, o volume é 200 vezes 5, 10 dá 1.000. É isso? Ó, 20 vezes 10 dá 200, 200 vezes 5 dá 1.000 centímetros cúbicos. Veja que aqui é em centímetro cúbico e anteriormente era em quadrado, porque aqui era a área em alguma coisa ao quadrado. Agora, volume é ao cubo, né? É a terceira potência. Então, aqui é uma condição bidimensional e aqui é uma condição tridimensional, né? Muito bem. Ok, saiu o compartilhamento porque eu fui ver se eu estava gravando. Se sem gravar, não dá certo, né? Então, qual será a sua dilatação após 50 graus Celsius, quando passar para uma temperatura final de 50 graus Celsius? Então, fiz as anotações dos dados aqui, vamos lá. Considere o coeficiente
do ouro como 15 10 a menos 6. Coeficiente do ouro, só que ele aqui não falou se esse coeficiente ele já é o volumétrico ou se ele é o alfa, né? Se ele é o linear, né? 15 10 a menos 6. Uma forma de você tirar a dúvida é ir na tabela e olhar se isso aqui é o alfa, o beta ou o gama, né? Se já for o gama, que já é o coeficiente de dilatação volumétrica, beleza, né? Caso contrário, eu vou dar uma olhadinha lá nas nossas anotações, nessas aulas aí que eu passei para vocês. Vocês têm, nesses roteiros, eu digo, de aula, vocês têm aquela tabela. Só dá uma conferidinha. Se o valor que tiver aqui for o triplo daquela tabela, ele já está pronto. Se não, a gente tem que dar uma ajeitada, né? Então, acho que tem umas 2 aulas que eu mandei isso aí para vocês, né? Eu estou conferindo aqui nos roteiros de aula que eu montei para vocês. A aula passada foi 9, né? E retrasada foi dia 2. Deixa eu dar uma olhada. Lá no dia 2, a tabela está aqui. Vou compartilhar com vocês, para vocês poderem ver, né, o que eu estou olhando. Então, lembre-se dessa tabela. Vamos ver se tem o ouro aqui. Tem o ouro? Aqui está como 1,4 10 a menos 5. Então, se for 10 a menos 6, isso aqui seria 14. Né? Então, ali ele está com uma pequena variação, porque lembrem-se que isso... professor, mas de 14 para 15 é uma diferença grande. Não, você tem que pensar que isso aqui é 0,00050, vamos dizer assim. 0,00014 ou 0,00015 pode ser um arredondamento, então não tem problema. Foi dado linear, tá? Foi dado linear, então tem que multiplicar por 3, senão não vai dar certo. Tá bom? Então vamos lá. Então isso aqui que foi dado foi o alfa. Foi o alfa. Se eu quero gama, é 3 vezes o alfa. Então o gama que eu preciso é 3 vezes 15, 10 a menos 6. Então 3 vezes 5, 15 vai 1. 3 vezes 1, 3 e 1, 4. 45, 10 a menos 6 é o gama que eu preciso em graus Celsius a menos 1, que é o coeficiente de dilatação volumétrica. Tá, e agora então eu posso aplicar a fórmula, né? Eu sei que um delta volume é o volume inicial vezes gama vezes a variação de temperatura. Então, volume em ΔV é o volume inicial, vamos dar uma olhada aqui, 1.000 centímetros cúbicos. Eu estou tendo que virar a folha, né? 1.000 centímetros cúbicos, vezes o gama, 45, 10 a menos 6, vezes a variação, vamos dar mais uma olhada, de 20 para 50, então 50 menos 20. 50 menos 20 graus. Então, vamos lá. A variação de volume é 1.000 vezes 45, 10 a menos 6, vezes 30. A variação de volume, 1.000 é 10 a terceira, 10 a terceira mata 3, tem 6 aqui, né? Menos 6. 3 vira menos 3, né? Então, isso aqui virou 45, 10 a menos 3, vezes 30. Então, multiplicando 3 vezes 5, 15, vai 1. 3 vezes 4, 12 com 1, 13. 1 zero a mais dá 1.350, 10 a menos 3. Né? Vamos ver se isso aqui está... Se eu não fiz a conta inadequada, né? Porque não está aparecendo que bateu muito com o que eu tenho de resposta, mas isso aqui seria 1,35 centímetros cúbicos acrescidos. Vamos dar uma conferida aqui nos dados. O volume inicial
estava realmente em centímetros cúbicos, né? 5. Porque aqui, ó, a gente tem que ver direitinho se não foi essa interpretação do 15. Eu vou refazer uma conta ali para tirar a prova. Porque a minha interpretação é que isso aqui não estava, e não estava explícito lá, né? A minha interpretação é que isso aqui era o alfa. Ele não falou claramente. Mas como a gente olhou na tabela, deu a entender, né? Então, ele pode não ter usado 45 e ter usado 15, mas vamos conferir. 50 vezes 20. 50 vezes 20 dá 1000, tá certinho. Então, o volume inicial está certo. Então, vamos mudar só isso para 15 para fazer um teste aqui, ó. 1000. Agora eu vou fazer na calculadora para ficar mais rápido. 45 elevado a menos 6 vezes 30 vezes... 45 não, é 15, né, que eu falei, né? Aqui bateu, 1,35. 1000. 15 elevado a menos 3 é 30 vezes. Ele está dando a entender que o... Deixa eu conferir aqui. 15 elevado a menos 6 é 30 vezes. Ele deu a entender o seguinte, que o coeficiente que foi dado aqui era já o coeficiente gama, só que ele não falou. A gente comparando lá na tabela deu a impressão, para bater o correto mesmo, na minha interpretação, é esse valor aqui, ó. Esse valor aqui, que realmente a gente obteve. Só que se ele usar no lugar do 45, 10 a menos 6, aquele 15, ele dá 15, 10 a menos 6. Se você refizer essa conta, ele vai dar o que deu na resposta do problema, essa resposta final dá 0,45 centímetros cúbicos. Mas é porque ele não disse a nós claramente que esse 15, 10 a menos 6 era o gama. Deu a entender que poderia ser o alfa, e aí a gente teria que fazer realmente 3 vezes o alfa, tá bom? Então, ao meu ver, o que a gente fez inicialmente é o mais correto, até porque coincide com aquela tabela de uma maneira mais adequada. Tá certo, pessoal? Muito bem, então tá aí a correção desses exercícios para vocês. Muito bem. Então, a gente vai ficando por aqui. Bons estudos a vocês e até a próxima aula. Até mais.